Pois bem, meus amigos, estamos de volta. Meu nome é Fábio Roque, nós estamos aqui nesse projeto de Código Penal comentado. Quem já está acompanhando já sabe, para quem chegou agora, é importante que você entenda que nós estamos aqui nesse projeto de comentar todos os artigos do Código Penal. Já comentamos os 20 primeiros artigos, sempre com vídeos curtos, por volta de 10 minutos, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, mas sempre procurando trazer muito conteúdo a partir da leitura de cada um dos artigos. Nós temos quase 30 vídeos já, porque nós estamos agora, vamos comentar o artigo 21, todavia, em alguns artigos nós utilizamos mais de um vídeo, porque eram artigos que tinham mais conteúdo para ser abordado. Então, dando continuidade, hoje a gente trata do artigo 21, como eu dizia, que vai falar do chamado erro de proibição, também chamado pelo nosso código de erro sobre a ilicitude do fato. Então, o que é isso? Primeiro vamos ler o caput. Daqui a pouco a gente chega no parágrafo único, mas vamos ler o caput do artigo 21 e aí a gente volta com algumas considerações aqui. Veja lá, o caput do artigo 21, veja, o título aí está erro sobre a ilicitude do fato, como eu disse, é o que a doutrina vai chamar de erro de proibição e o código chama de erro sobre a ilicitude do fato. E aí o caput do artigo 21, então ele vem e diz assim: o desconhecimento da lei é inexcusável. Nós sabemos que essa é uma regra que se encontra lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se excusa do cumprimento da lei alegando desconhecimento. Então, desconhecimento da lei é inexcusável. Inexcusável, leia-se, entre aspas, indesculpável. Escusas é desculpa, né? Então, inexcusável é não tem desculpa. Então, indesculpável, entre aspas, significando dizer que ninguém pode alegar que desconhece a lei como uma desculpa para se furtar ao seu cumprimento. Então veja que o Código Penal ele começa referendando esta regra que se encontra lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então eu volto aqui para o caput do artigo 21, reitero, está escrito: o desconhecimento da lei é inexcusável. Aí ele prossegue dizendo o seguinte: o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, veja bem, o desconhecimento da lei é inexcusável. Embora, é importante que a gente antecipe isso, que lá no artigo 65 do Código Penal, quando a gente for falar das atenuantes, a gente vai ver que esse desconhecimento da lei pode ser uma circunstância atenuante. Então, desconhecimento da lei é inexcusável, né? Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se furtar ao seu cumprimento, embora no Código Penal possa constituir uma atenuante que está lá no artigo 65 do Código Penal. Todavia, aqui a gente não está falando de desconhecimento da lei, estamos falando do desconhecimento da ilicitude do fato. Então, por exemplo, pessoas que nunca leram o Código Penal na vida sabem que furtar é crime. Nem sabe que existe um Código Penal, mas sabe que furtar é crime. Aprenderam desde a infância que não poderia pegar aquilo que era do outro. E com o tempo foram crescendo e foram descobrindo que o furtar, que muitas vezes a pessoa chama de roubar, às vezes quando a pessoa não tem conhecimento técnico, furto e roubo não são diferenciados, mas ele pensa no furtar com o nome de roubar e diz, não, roubar é crime, embora nunca tenha lido o Código Penal. Ou seja, ele até tem um desconhecimento da lei, mas ele não tem um desconhecimento da ilicitude da conduta, a ilicitude do fato. Aí volte comigo para a tela. Aí o código então diz o seguinte: o erro sobre a ilicitude do fato, se for inevitável, isenta de pena. Meus amigos, o que é que significa isso? Olha, o erro inevitável sobre a ilicitude do fato, ou seja, o erro de proibição inevitável, ele constitui a ausência da potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade. Quem já teve aula comigo de direito penal sabe que a gente vai analisando nas aulas propriamente ditas toda a estrutura do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade. E aqui eu estou procurando trazer isso porque o nosso objetivo é comentar ao Código Penal. Então, veja bem, o erro de proibição inevitável ou o erro sobre a ilicitude do fato inevitável vai excluir a potencial consciência da ilicitude. Se a pessoa está em um erro sobre a ilicitude do fato que é inexcusável, significa que ele não tem potencial consciência da ilicitude e, portanto, não tem culpabilidade. Aí é que o Código Penal utiliza a expressão é isento de pena. Vamos então, meus amigos, aqui para um exemplo, né? Vamos então aqui para um exemplo.
O melhor exemplo é aquela hipótese da conduta praticada pelos índios que estão em uma situação de isolamento, chamados índios isolados. E aí, entenda que eu estou utilizando a classificação que é utilizada lá pelo Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 1973, que categoriza os indígenas em 3 grupos, falando nos índios integrados, os índios em vias de integração e os índios isolados. O parâmetro, de acordo com esse Estatuto do Índio, é o restante da comunhão brasileira. Então, são índios integrados ao restante da comunhão brasileira, índios em vias de integração ao restante da comunhão brasileira e índios isolados do restante da comunhão brasileira. Já te antecipo que, no âmbito do direito constitucional, há quem entenda que essa classificação, essa categorização trazida pelo Estatuto do Índio não foi recepcionada pela Constituição de 88, que traz todo um perfil novo do chamado indigenato, que é essa grande instituição que trata dos direitos indígenas. A expressão indigenato consta, por exemplo, na obra do professor José Afonso da Silva. Então, mas aqui, ainda trabalhando com essa categorização, que parece ser uma categorização utilizada pela doutrina majoritária ainda, e também pela jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal tem um precedente do ano de 2005, que ainda trabalha com essa categorização. Quer dizer, 2005 já são 15 anos passados, mas veja que muitos anos já depois, 17 anos depois da Constituição, que é de 88. Então, vamos lá. O que estamos dizendo é, pense em um índio que reside em um local que é isolado do restante do Brasil. Ou seja, é no Brasil, mas no meio da selva, no meio da floresta, e está numa região de tão difícil acesso que não tem contato com o restante do Brasil. Há ainda hoje no Brasil algumas comunidades indígenas que estão tão isoladas do restante do Brasil que a maioria dos membros, se não a totalidade, sequer fala português. Então, veja que são pessoas que vivem ali, o mundo que eles conhecem é o mundo da tribo, não tem contato com o restante da comunhão brasileira, salvo, eventualmente, contato com profissionais ali da FUNAI ou de outras instituições. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Algumas tribos até hoje alimentam aquele costume, o famigerado costume de matar recém-nascidos. Quando, por exemplo, os recém-nascidos nascem com alguma enfermidade, em algumas tradições até, às vezes nascem gêmeos, e aí eles entendem que uma é encarnação do bem e outra encarnação do mal, aí eles precisam matar um dos bebês e tal. Veja, sob o ponto de vista exclusivamente do direito penal, porque aqui é aquela grande discussão entre, de um lado, o multiculturalismo e, de outro lado, a universalização dos direitos humanos. Eu realmente acredito que, em um caso como esse, em se tratando de direito à vida, é necessário que haja uma intervenção preventiva para evitar o crime. Mas não é isso que eu quero falar no momento. O momento que eu quero é o pós, ou seja, o fato já ocorreu. Ou seja, o tratamento a ser dado a posteriori. O Estado poderia punir essa situação. É verdade que o Estatuto do Índio prevê situações nas quais os ilícitos seriam punidos pela própria aldeia, pela própria tribo. Mas não é o caso, porque para eles esse caso não é ilícito. E ainda assim, essa autorização para que o ilícito seja julgado na própria aldeia não abrange as graves violações aos direitos humanos, como diz o Estatuto do Índio. Então, o fato é o seguinte. Então, o índio foi lá e matou o recém-nascido porque acreditou que era encarnação do mal e, de acordo com as tradições, os costumes, a cultura dele, a religião dele, etc. e tal, praticou um fato típico, um fato ilícito. Esse, para mim, é o melhor exemplo de uma situação na qual não há a potencial consciência da ilicitude. O erro de proibição, o erro sobre a ilicitude do fato é flagrante. Por quê? Porque aquele índio não tem a menor ideia de que aquela conduta é um ilícito penal. Ele nem sabe que existe o Brasil, quanto mais que existe um direito penal brasileiro, um código penal brasileiro. Então, para ele, o erro de proibição é inevitável, ele não tinha como evitar. Naquelas circunstâncias na qual ele está inserido, ele não tinha como evitar. Estamos diante realmente de uma situação na qual a gente vai falar aqui, meus amigos, veja só, do erro de proibição que é inevitável, o erro de proibição que é excusável, ou seja, desculpável. Tá? Estamos dizendo isso, meus amigos, deixando claro que não há inimputabilidade para o indígena, tá? Antigamente se dizia isso, antigamente se dizia que o índio isolado seria inimputável, o índio integrado seria imputável e o índio em vias de integração seria um índio que
deveria ser submetido a um exame antropológico e a partir do laudo antropológico seria dito se ele tinha ou não condições de compreender o ilícito. Esqueça isso. Aquele precedente que eu mencionei há pouco, do Supremo de 2005, de relatoria do ministro Eros Roberto Grau, é um precedente que deixa claro que não há uma inimputabilidade específica para os indígenas. Para os indígenas, a inimputabilidade é a mesma inimputabilidade para qualquer outro cidadão, ou seja, menor de 18, a embriaguez completa e fortuita, né, a doença mental, enfim, a gente vai chegar lá. Eu estou falando aqui dos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal. No momento, a gente está no artigo 21, tá bom? Então, nesse caso do índio, me parece uma hipótese bem clara de erro sobre a ilicitude que é inevitável, tá? Aí veja que o código prossegue dizendo que se o erro for evitável, veja, se foi inevitável, exclui a culpabilidade e, consequentemente, a gente vai ter a chamada isenção de pena. Agora, por fim, veja que temos aí, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Ou seja, o erro evitável seria uma causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena, tá bom? Então, é isso, meus amigos. É isso que nós temos aqui em determinadas situações. Então, veja, se fosse uma situação de alguém que, por exemplo, vai praticar um crime que é menos conhecido, não é o furto, o roubo, o estupro, o homicídio, porque esses, como eu disse, mesmo quem nunca leu a legislação, nunca leu o Código Penal, não conhece, ou melhor, conhece, sabe da ilicitude. Mas, por exemplo, alguém que começa ali a atuar no mercado de capitais e não sabe que existem crimes específicos do mercado de capitais, porque são crimes bem específicos. Crimes contra o sistema financeiro nacional, que são crimes bem específicos. Alguns crimes ambientais, também alguns crimes bem específicos. Às vezes a pessoa não conhece a ilicitude da conduta. Só que o erro para ele é evitável. Por que é evitável? Porque ele não conhece, mas ele tinha condições de obter aquele conhecimento. Uma pesquisa na internet, por exemplo, que aquele índio lá do meu primeiro exemplo não teria como fazer, mas a pessoa do segundo exemplo poderia fazer muito bem. O meu primeiro exemplo, que aquela pessoa é um índio isolado, que não tem acesso à internet, é uma pessoa que não tem naquelas condições como obter aquele conhecimento, como obter o conhecimento da ilicitude do fato de imediato. No outro exemplo, eu estou falando de uma pessoa que, como eu disse, está atuando no mercado de capitais, ou seja, é alguém que tem acesso à internet, tem acesso à informação, se é alguém que vai atuar naquele mercado é alguém que deve procurar conhecer as regras daquele mercado. Então, eu estou falando de alguém que não conhece a ilicitude do fato, mas tem plenas condições de conhecer. Nesse caso, a gente fala em um erro evitável e, portanto, tem consequência benéfica para o réu? Tem, mas não é isenção de pena, é a mera diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Aí o parágrafo único, só para a gente encerrar, aí esse parágrafo único aqui vem dizer o seguinte: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. É como eu dizia, quando é alguém que tem acesso à informação, é alguém que vai atuar em determinada área e que, portanto, poderia e deveria ter acesso àquelas informações. Aí eu estou falando de erro evitável. Agora, se a pessoa, no caso concreto, está diante de uma hipótese em que dificilmente ela teria como ter acesso ali de imediato, antes da prática da conduta, aí o erro seria inevitável, que é aquele exemplo que eu trouxe do índio isolado. Tá bom? Essa é a ideia de um erro de proibição. Veja como é diferente do erro de tipo. No erro de tipo que a gente já comentou em vídeos anteriores, eu estou falando de um erro de fato, um erro sobre a circunstância fática. Como eu citei como exemplo aqui quando a gente falou nos vídeos anteriores. É eu pegar o seu celular acreditando ser o meu celular. O erro não é sobre a proibição da conduta. O erro é sobre um fato. É saber se esse celular é coisa alheia ou é coisa própria. Tá? Aqui não. Aqui eu não tenho erro sobre o fato. O fato eu sei exatamente o que eu estou fazendo. O meu erro é saber se aquela conduta é ou não é proibida. É o erro sobre o ilícito propriamente dito. Tá bom? Com isso a gente encerra e a gente volta no nosso próximo vídeo já trazendo o artigo 22 do Código Penal. Hoje a gente tratou do erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato. Foi um prazer. Fiquem com Deus e até a próxima.